Olá, amigo suinocultor, amiga suinocultor. Iniciamos o informativo ACCS aqui nas nossas redes sociais e hoje falando sobre um tema muito importante, que é a eleição da associação, que está programada para ocorrer no dia 10 de outubro. E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui no estúdio da ACCS o presidente Losivânio Luiz de Lorenzi. Losivânio, a dúvida que as pessoas, os suinocultores têm, como que está a questão da eleição? Você é candidato novamente? Como que está essa situação, né? Tu e também da diretoria. Nós, na verdade, colocamos o cargo à disposição, porque a gente não é dono do posto de presidente, e nessas reuniões que a gente fez ao longo deste ano e também no ano passado, quando coloquei o cargo à disposição, eu pedi a opinião do pessoal, se a gente deve continuar ou não. E nessa unanimidade, Tiago, o pessoal pediu para que a gente continue pelo trabalho que a associação vem realizando. Esse é o fator principal, né? Com certeza, o diálogo em todas as regionais, né? Que você sempre faz questão de visitar e estar presente nelas, né? Sem dúvida, nós temos 7 regionais no estado e temos os núcleos municipais, que são os nossos representantes, e sempre que eles marcam reunião, a gente procura estar presente. É muito difícil nós falharmos, porque a gente sempre procura organizar a agenda para isso, é para isso que a gente trabalha. E aí, nessas reuniões também, alguns produtores solicitaram para compor a chapa com nós, né, nesse próximo mandato, né? Então é algo que a gente está avaliando, porque a renovação também sempre é importante, e estamos trabalhando. Então nós temos o prazo até início de setembro para fazer a inscrição das chapas, e todo mundo que estiver interessado em disputar, desde que seja suinocultor, que tenha trabalhado aí nesses anos todos aí com suinocultura e acompanhado os trabalhos da CCS, pode se candidatar também para vir disputar a eleição da associação. Você foi presidente, na verdade, no mandato tampão do Volmir de Souza, que foi seguir outros projetos, né? Então, você, como vice na época, assumiu como presidente. De lá para cá, quantas eleições tiveram, né? Nós tivemos nesse período 5 eleições. 2010 eu assumi, como você bem colocou, sendo vice do Volmir, eu assumi em 2010, 2011 teve a primeira eleição, 2013, e nesse tempo houve uma mudança, que o mandato era de 2 anos para 4 anos. Então, dali a gente teve mais uma eleição sem candidato, depois então teve uma eleição onde apareceu uma outra chapa para disputar. Nós fomos vitoriosos, com mais do que o dobro de votos do que aquela chapa conseguiu. E de lá para cá, então, teve mais uma eleição e não teve disputa. E agora, então, essa próxima eleição, 10 de outubro, vamos aguardar para ver se vem alguém para disputa, mas, como já foi falado, nós estamos aí com o nome, então, já como candidato, como pré-candidato também. Esse ano a CCS comemorou 66 anos, é uma história rica, né? De muitas conquistas, muitos trabalhos. Nesses últimos anos, Losivânio, de 2010 para cá, o que você tem de destaque, né, que foi alcançado pela ACCS, por você como presidente e também por toda a diretoria? Muito do nosso trabalho não aparece para o nosso produtor, porque a gente trabalha muito com legislações, com problemas ou questões que estão lá sendo debatidas numa assembleia dentro do Estado, ou no Ministério da Agricultura, ou no governo federal, através do Senado e, enfim, dos nossos deputados, e a gente intervém para que não onere o produtor nessas questões. Mas quando a gente olha de 2010 para cá, nós em 2013 criamos um estúdio de rádio que é único hoje dentro das associações estaduais, que na época não tinha essa velocidade de informação como nós temos hoje, pelos meios de comunicação que a gente tem. Então nós tínhamos esse programa de rádio que era gravado toda quinta-feira e ia para as rádios na sexta e no sábado, em 26 regiões do estado. Então era um programa que, dependendo da semana, a gente sempre trazia à tona os assuntos que estavam ali, com pessoas relevantes também, como sempre foi feito com o governo do estado, com lideranças de indústrias, da própria ABPA, e assim foi feito então um marco em 2013 quanto a isso. Em 2014 nós criamos a Coasc, uma cooperativa que está aí até hoje, importando milho do Paraguai, trazendo benefícios para os nossos produtores que são cooperados. Então, Tiago, isso foi muito importante também para o crescimento da associação nessa linha. Em 2015 a gente fez o primeiro leilão de suínos inédito na TV brasileira, então também foi um marco interessante, uma época de crise, mas a gente conseguiu vender aí para vários estados do Brasil os suínos produzidos em Santa Catarina de alto valor genético. Então também foi uma conquista muito grande.
2016, a gente inaugurou a primeira central de sêmen suíno do Brasil. Nós tínhamos aí um problema que havia algumas centrais dentro das propriedades rurais que comercializavam suínos para os nossos produtores e isso trazia um risco sanitário para o nosso estado. Então a gente conversou com esse pessoal e nós saímos aí de 2.000 doses, que era a central que tinha da CCS, que foi a primeira do Brasil, de sêmen suíno, também construída em 73, 74. Em 2016, então, nós inauguramos para 150 animais uma central de altíssima genética e aonde que está dentro do bem-estar animal, uma das poucas do Brasil dentro do bem-estar animal, mas a nossa foi a primeira. Então também marcou. 2016 a 2022 a gente fez 5 revistas também divulgando a qualidade da carne suína, um modo fácil de preparar, também trabalhando essa questão do marketing da carne suína, enfim. Foram aí muitos trabalhos que a gente fez nessa questão que marcou esse processo desse tempo todo frente à Associação Catarinense de Criadores de Suínos. E é claro, tantas outras questões que a gente vem trabalhando e que às vezes o produtor não fica sabendo, não olha. Você muito bem sabe que trabalha essa questão do site, temos aí milhares de visualizações diárias, é um site muito completo, com histórico de suinocultura que a gente mantém. Então essas coisas todas fazem com que a gente esteja no topo das entidades quando se fala em suinocultura brasileira. E claro, quando a gente fala o berço da suinocultura catarinense brasileira é Concórdia, aqui está a sede da associação, nós temos a Embrapa Suínos e Aves também aqui que faz um trabalho sempre em parceria e a associação buscou, através desse período todo, fazer essas parcerias com indústrias cooperativas, com entidades ligadas ao setor e por isso que ela se mantém há 66 anos com esse espírito jovem, apesar da idade que ela tem, mas sempre se transformando nesse tempo daquilo que precisa. E é claro, sem perder a essência que é o nosso produtor, mas trabalhar a biosseguridade, a sustentabilidade da suinocultura, o bem-estar animal, que são as pautas que estão aí presente, que a gente sempre falou no futuro, mas que agora já está aí no presente acontecendo. Acredito que outro ponto que é bem importante destacar e explicar para quem está em casa, quem é suinocultor e às vezes não tem tanto conhecimento sobre a associação, ou quem é do setor e também às vezes não acompanha o dia a dia da entidade, é que a associação, a CCS, não tem recurso governamental, né? É uma entidade que tem que caminhar com as próprias pernas para conseguir manter as atividades em dia e são bastante demandas, né, para atender o suinocultor. Como que é feito, Losivânio, a questão de gestão de recursos e a captação deles, né? Como que a associação se mantém? Na verdade, é o que o pessoal às vezes não olha, não existe um produtor comercial que contribui com a associação. A associação que foi criada pelos produtores de material genético, ela até hoje ela é sustentada por estes. Só que, para ter uma ideia, o valor de um registro genealógico do animal, a carteira de identidade dele, são R$40, Tiago. Então, desses R$40, 80% fica para a ABCS em Brasília e somente 20% vem para as estaduais, independente do estado que for. E nós trabalhamos com isso. Então, nós temos uma média de 8.000 registros por mês. Então, quando a gente fala em 20% de 40, nós temos aí em torno de 60, 65 mil reais de entrada de recursos para a CCS por mês com relação a registros genealógicos. O prédio onde está situada a associação é da entidade, então tem aqui 2 aluguéis que nós temos também, um para a Quasc e outro para a Cidasc, que é o que mantém a associação. Então tem que trabalhar com muito profissionalismo, enxuta. Nós temos também uma certa renda da central de sêmen, que nós temos aí uma média de 17.000 doses mês sendo comercializadas. Nós temos 7 funcionários lá na central e aqui na sede tem 3 funcionários. Então, com muito profissionalismo para trabalhar, para dar conta de todo o recado daquilo que a gente precisa, né? Para estar correndo nas questões todas, seja em Florianópolis, seja em Brasília, seja nos frigoríficos, que também a lei da integração que veio a partir de 2016, a CCS trabalhou muito e ainda continua nas CADECs fazendo o trabalho dela. Então tudo isso é o aporte que a entidade dá para o produtor e que às vezes não é, na maioria das vezes não é reconhecida. É só olhar o que aconteceu agora no final do ano passado e início desse ano, onde o CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, queria que todo suinocultor tivesse um veterinário exclusivo dentro da propriedade rural. E a gente viu que não é assim que funciona, não é a necessidade.
e fomos atrás e conseguimos derrubar esta situação que estava aí já querendo notificar produtores. A outra questão foi com relação ao IMA, que o IMA também ele veio com essa questão que todos os tanques de distribuição de dejetos eles teriam que estar certificados aos órgãos competentes, né? O Inmetro, por exemplo, para poder o produtor espalhar o efluente. Mas a gente, depois de saber que 6 produtores tinham recebido a multa, nós fomos atrás e conseguimos reverter, porque não é um efluente, é um adubo. Então não existe um risco de explodir um tanque quando está distribuindo dejeto. Então são ações que no dia a dia a gente corre atrás. Agora a questão da biosseguridade também, que queriam implantar a biosseguridade sem ajuda ao produtor. Nós sabemos que muitos produtores têm aí as granjas há 40, 50 anos e não vão se adequar nessa questão de dejeto, dessa biosseguridade. Então nós fomos atrás, conseguimos recursos até 40% de rebate para quem paga em dia em 5 anos sem juro, para que a gente consiga manter esses produtores na atividade, porque cada tijolinho que está aí é muita gota de suor que a família deixou para poder fazer com que a suinocultura crescesse e se tornasse Santa Catarina o maior produtor, o maior exportador, o estado que somente ele pode exportar para Estados Unidos, Japão e México, pela qualidade e pelo diferencial que nós temos. Então a associação ela tem realmente feito um trabalho muito árduo para fazer a valorização desses nossos produtores e fazer com que esse estado crescesse e se tornasse então essa potência que é na suinocultura. Osvânio, caso seja eleito, né, para um próximo mandato de 4 anos, quais são, né, as expectativas e os objetivos aí para esse novo mandato? Nós vamos continuar firmes nesse propósito que nós temos de produção, olhando sempre o produtor de suínos, sempre considerando que ele sempre é a nossa base, porque somos a Associação Catarinense dos Criadores, mas eu vejo que nós temos muito mais oportunidades, porque em novembro do ano passado eu assumi também o BRIPAE, um bloco de 7 países, e a gente está trabalhando muito forte nessa questão do agronegócio. A Rota do Milho, que tanto foi falada, agora já temos as 2 balsas, uma a cada lado no Paraguai e na Argentina, para fazer o transbordo das cargas que a gente vai estar importando. Então eu vejo que nós vamos ter muita oportunidade, mas sempre trabalhando junto com indústrias, cooperativas, mini integradores e os produtores, para que a nossa suinocultura continue pujante, continue firme e que a gente possa cada vez mais galgar esse sucesso da nossa atividade para ter, acima de tudo, qualidade de vida e sucessão familiar dentro da propriedade rural, porque é isso que se trabalha. Osvânio, obrigado pela participação aqui no boletim nosso online, né, para toda a rede social, para o portal de notícias também da CCS, e desejo sorte nessa caminhada e seguimos à disposição aí dos produtores, dos suinocultores para novas informações. Com certeza vai ser muito bom e vamos continuar firmes porque esse é o nosso propósito, a gente é produtor e precisa dar continuidade e sabemos do legado que nós temos frente a isso. Você, produtor, suinocultor, suinocultora, fique ligado nas redes sociais da CCS. Até um próximo encontro com mais notícias e mais informações aqui da CCS.